Ela diz que precisamos de um moonshot da educação corporativa e já ouviu que é louca. Algumas vezes ela vem aqui para falar com a gente desse grande livro aqui, ó. Revolução da Aprendizagem. É muito rápido, roda a vinheta. Fala, T&D! A gente está recebendo aqui hoje uma pessoa incrível que eu ainda não vou falar, que já conversou comigo lá na Arena, no CBTD de 2024, porque obviamente que ela também chegou ao top 5, e é uma grande amiga do Igor, então vai ter marmelada. Bem-vindo, Igor! Opa, tô super animado para esse papo com uma querida amiga. Então, e esse tema é extremamente importante, que assim, para falar sobre isso tinha que ser você mesmo, né, que delícia. Querida? Obrigada. Mas eu vou deixar as honras do anúncio. Vamos fazer um Elis. anúncio. Ela, quem é ela? Flora Alves, autora dos best-sellers Gamification e Design de Aprendizagem com uso de Canvas, Trahenten. Trahenten. É sócia fundadora. Vale tudo. Ela é sócia fundadora da SG Aprendizagem Corporativa, palestrante internacional, facilitadora de treinamentos, graduada em marketing, pós-graduada em administração de recursos humanos, especialista em aprendizagem. Já falei aqui, foi top 5 no CBTD 2023, foi quando a gente se conheceu em 2024, Verdade, que ela veio na Arena junto com a Mônica, já estão Boa. mandando beijo por aqui. Claro. E hoje, especialmente, vamos falar do lançamento desse livro aqui, Revolução da Aprendizagem, transformando a educação corporativa em culturas de aprendizagem florescentes, que já é, gente, queridinho dos amigos de educação corporativa. Ela foi aqui muito querida, prestigiada no lançamento do livro. E todo mundo aí correndo, querendo o livro, querendo conversar, querendo falar sobre ele. Então a gente já vai adiantar algumas coisas para vocês aqui do que é que tem de tão incrível nessa obra. Bem-vinda ao estúdio, Flora. Obrigada, Elisa. É um prazerzaço estar com você mais uma vez. Sou sua fã. Igor, nem vou dizer nada, mas vou, né? Toda vez que eu penso em aprendizagem, toda vez que eu penso na minha carreira, é impossível pensar nisso sem pensar em você, em toda a sua família, em toda a família BTD. Então, para mim, é sempre uma honra e uma alegria estar junto com você. Obrigada. Obrigada, Elisa. Eu que agradeço, mulher, você nem faz ideia. Eu já vou querer ler aqui uma provocação, tá bom? Uma provocação aqui do prefácio, que foi, inclusive, uma super felicidade, né? De você ter essa Elaine Biek. Bick. Escrevendo aqui essa parte. Olha o que ela fala sobre a Flora. Gente, ela tem mais de 80 livros publicados, tá? Então, né, tem uma diferença aqui, ó. Olha o que ela diz. Em toda geração, um punhado de vozes se eleva acima do ruído. Vozes que não apenas ecoam o status quo, mas o desafiam, o expandem e, em última análise, nos ajudam a redefinir o que é possível. Flora Alves é uma dessas vozes. Uau! Toma essa pedrada de início. Como é que foi ler isso? Quando você pega a sua obra, convida alguém assim, tão expressiva, a pessoa lê o seu material e escreve um negócio desse sobre você. Ainda é assim, toda vez que eu ouço ou releio. A hora que eu abri o prefácio escrito por ela, assim, primeiro que ela tinha dito para mim que talvez ela não tivesse tempo de fazê-lo, porque o deadline era curto, eu tinha que mandar o livro para a editora. Então, ela tinha dito, talvez eu não tenha tempo de escrever um prefácio. Talvez eu escreva 1 ou 2 parágrafos. E eu pensei, eu disse isso para ela. Elaine, 1 parágrafo vindo de você significa um mundo para mim. E eu recebi esse parágrafo, eu estava voltando de férias, era meu último dia de férias, eu estava sentada esperando o carro para ir para o aeroporto. E eu abri, falei, nossa, Elaine mandou, vou abrir aqui, né? E eu comecei a chorar como uma criança, porque realmente o significado que isso tem vindo de quem vem, e sabendo que ela leu o livro todo para escrever o prefácio. A gente sabe que isso é uma tarefa que não é uma tarefa simples. Muitas vezes alguém vai ler o prefácio de um livro, ainda mais hoje com inteligência artificial, né? Sim. Eu posso pedir um resumo, ir para os principais pontos, mas ela teve o capricho de ler o livro como um todo e achar o livro relevante o suficiente para ela escrever, além do prefácio, esse lindo elogio, que eu acho que é uma das coisas que mais me emocionou na minha carreira. E o que é lindo, Flora, e acompanhando essa carreira, esse relacionamento com a Elaine, com a própria TD, né? Dá para ver o quanto essa sua fala realmente ela ecoa além do ruído de educação. Então, acho que é um sentimento não só dela, mas ela conseguiu traduzir uma percepção do mercado de treinamento, né? Você realmente é reconhecida nisso. Meu Deus do céu. Então, é muito bom.
Receba, só receba. Eu vou receber, vou acolher, vou abraçar, vou agradecer e vou dar dicas. Porque eu sei que quem nos ouve também está procurando dicas para desenvolver a sua própria carreira. Sim. Eu acho que a gente tem muito esse papel, né? A Carol Manciola fala muito isso. Chegou lá, traz mais gente. É isso aí. Tem que fazer caber mais gente. Então, eu penso muito nisso. Primeiro, que uma mulher brasileira ter esse reconhecimento não é uma conquista de uma mulher brasileira. Eu acho que isso é uma conquista nossa da comunidade de aprendizagem. Né, de perceber que aquilo que a gente faz no Brasil tem relevância. Perfeito. Então, isso é muito importante. A gente tem que se empoderar e tem que receber tudo isso com muito carinho. Sim. E aí eu tive lembrando de tudo que aconteceu ao longo desses anos junto com a TD. E eu acho que talvez uma das coisas que tenha feito mais diferença tenha sido a forma como eu sempre me coloquei no papel de aprendiz, todas as vezes que eu fui, não só para a TD, mas para qualquer evento, seja ele um evento intencionalmente, um evento de aprendizagem, sim ou não. Eu acho que essa coisa de você se colocar no papel de que não existe mais do mesmo. Porque as pessoas às vezes falam isso, mas você vai ver mais do mesmo? Só vai ser mais do mesmo se você quiser olhar com essas lentes. Então, eu sempre tive muito dessa coisa de eu estou aqui para aprender e eu quero aprender o máximo que eu puder e vou fazer força para isso. Não força no sentido de despender energia de maneira ruim, mas eu vou me esforçar para fazer o meu melhor, porque isso aqui é o que eu realmente gosto de fazer. É o que tem sentido, é onde a minha vida tem significado. Então, eu acho que essa postura fez muita diferença, sabe, Igor? Se eu for pensar, né, assim, ao longo de todos esses anos, quanta coisa legal aconteceu quando a Way veio para cá, quando o Íñigo veio a primeira vez. Quantas pequenas etapas. Quantas pequenas etapas. Nesses então, 20 anos. Eu vou mais de 20 anos para o Congresso da TD, então a gente vai sempre vendo... Se eu quiser olhar as mesmas coisas todos os anos, eu consigo ver as mesmas coisas todos os anos, mas se eu trago um olhar diferente, uma perspectiva... Eu sempre trago coisas novas, né? É a perspectiva que muda. Sabe o que mais se repete todos os anos? A consciência de que o que é feito aqui no Brasil está alinhado com qualquer coisa do mundo. Pois é. E isso dá muito orgulho do trabalho aqui, da educação corporativa, da aprendizagem corporativa aqui do Brasil. Eu tenho muito orgulho também. E agora especialmente. Mas isso é papo daqui a pouco. Tem breaking news. Tem breaking news novidade nessa relação da TD. Acho que já pode trazer. Vocês segurem. Em algum momento a gente vai soltar. Comecei aqui esse episódio falando que você traz essa provocação de que a gente precisa desse moonshot da educação corporativa. O que você quer dizer com isso, né? Isso tem a ver com performance, com aprendizagem, de que maneira? Primeiro, é bom a gente pensar que moonshot é um termo que nasce com essa grande luta para chegar até a Lua, né? Então, vamos nos colocar no lugar das primeiras pessoas que pensaram não, que sonharam que iriam definitivamente chegar até a Lua. Cara, muita gente deve ter olhado e dito, vocês são loucos. Então, muitas vezes, aquilo que a gente precisa fazer parece uma meta muito ousada. Quando a gente olha para a educação corporativa hoje, para sair do lugar onde a gente está, muita coisa precisa ser feita. Porque a gente precisa fazer mais do que a gente sabe que é importante fazer. Então, não é que a gente não saiba, é que existem muitas barreiras que muitas vezes nos impedem de fazer aquilo que é necessário. Então, quando eu digo que a gente precisa de um moonshot, significa que a gente precisa se imbuir da coragem necessária para tocar um projeto ousado. Porque tirar a educação corporativa das paredes de uma área não é uma tarefa fácil. E muitas vezes é uma tarefa desgastante e que desanima muitos profissionais que estão nessa área. Vai encontrar muita resistência, né? Sem sombra de dúvidas, Igor, até dentro da própria área de aprendizagem. Sim. Sobretudo na área de aprendizagem. Porque se eu penso que a responsabilidade pela aprendizagem não é só minha, eu perco a importância. E aí já tá vendo por que a Elaine fala essa coisa da voz. Talvez porque eu não tenha muito receio de dizer o que precisa ser dito às vezes. Então, o que acontece é que muitas vezes eu tenho medo de perder a importância que eu tenho enquanto educação corporativa, então eu permaneço fazendo do jeito que eu faço, para que eu também não corra riscos e não me exponha, porque as coisas não vão dar certo 100% do tempo. A gente precisa tomar riscos para a gente conseguir promover a mudança que é necessária no formato de educação corporativa que a gente vê acontecendo hoje e numa cultura de aprendizagem que eu estou chamando de florescente. Porque é sobre isso. É sobre você contribuir para que as pessoas possam florescer de verdade no terreno onde elas estão. E como é que a gente faz para alguma coisa florescer? Não basta eu pegar uma semente que guarda nela todo o seu potencial e jogar no chão. Sim. E deixar por conta dela que ela vai sozinha conseguir florescer.
Eu preciso cuidar desse terreno, saber se os nutrientes necessários estão lá, cuidar com a luz, entender a quantidade de água que é necessária. Eu preciso de alguém que venha tirar a erva daninha. Eu preciso de um processo. E a educação, em qualquer lugar, sobretudo na educação corporativa, ela não é um evento. Ela é um processo. Se a gente não cuidar dela dessa maneira, a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa entregar. Aliás, a gente não está conseguindo fazer. E não sou eu que estou dizendo isso, são as pesquisas, são os relatórios, são os números. Então, se a gente não está conseguindo entregar a melhoria de performance, em algum momento vai acontecer o que aconteceu com a ByteDance, que é a dona da TikTok. E eu acho que vocês sabem disso, eles demitiram um departamento, quer dizer, demitiram, né? Fecharam um departamento de RH inteiro. Por que eles fizeram isso? Essa notícia está na internet, mas o porquê que eles fizeram isso não está. Isso foi feito porque eles saíram perguntando para as pessoas na organização o que essa área faz. Como ela faz? E ninguém sabia responder. Será que as pessoas hoje sabem responder o que nós na educação corporativa fazemos? De verdade? Ou será que vão dizer que a gente está produzindo conteúdo e distribuindo conteúdo? É isso aí. E pegando no pé para eles irem para a sala de aula, para eles consumirem na plataforma digital, contando hora de treinamento. Então é sobre isso. Consultoria fraca, porque pode ser que eles falem isso daí. Pode ser. Gastando dinheiro da às vezes, ai meu Deus, verdades sejam ditas. Tudo bem, me perdoa, Senhor. Não, é para rasgar. Já vou pedir desculpa antes, né? Às vezes eu contrato uma consultoria para ter alguém para culpar. Porque se der super certo, show de bola. E se não der super certo? Foi a consultoria. E muitas vezes eu contrato e não deixo a consultoria fazer. Que é pior ainda. Porque eu estou investindo dinheiro da organização e não estou dando espaço para aquele que eu contratei fazer o que precisa ser feito para resolver o problema de performance que a gente tem. É louco. Eu já acompanhei um processo de uma consultoria que foi contratada para fazer uma transformação cultural numa organização. E aí, o primeiro projeto foi... A empresa falou assim, não, aqui a gente não pode fazer assim, aqui a gente não faz assim. Mas, peraí, não é um processo de transformação cultural? Então não vai ser do jeito que sempre foi feito. Então a gente precisa começar a fazer diferente. Mas não funcionou. É sobre isso. Revolucionar a aprendizagem corporativa e transformar numa cultura de aprendizagem florescente é sobre ter coragem de subir na balança, sabe assim? Que quando a gente precisa fazer uma dieta, o extrato do banco. A gente não quer subir, né? A gente, não vou, né? Eu já sei como que tá, né? Não vou. Quando você sobe na balança, olha o número, putz, agora eu vou ter que tomar uma providência. Então, é sobre olhar no espelho e entender o que é que eu preciso fazer para que a gente entregue resultado. Porque a gente existe dentro da organização, em última instância, para contribuir com o resultado da empresa. By the way, por meio do desenvolvimento das pessoas, das habilidades das pessoas. É para isso que a gente está lá. Então, não adianta a gente ficar produzindo e entregando conteúdos maravilhosos em plataformas que são super amigáveis, se isso não estiver conectado com aquilo que as pessoas precisam para entregar o que está sendo cobrado delas. Esse negócio da vaidade do ego pegou, porque as pessoas vão ter que ter coragem. Nós vamos abrir mão. As pessoas não. Nós vamos ter que ter coragem de talvez nos sacrificarmos. Mas de talvez entender que a gente não se faz mais necessário. Para que a gente queira, se é em nome da aprendizagem, talvez esse seja um Mas a gente continua sendo necessário. Muda o jeito, vai mudar o jeito. A gente vira mais jardineiro, né? Nessa metáfora de criar um solo fértil para aprendizagem, a gente vira jardineiro. A gente vai cultivar. E a gente não cultiva sozinho. Mas vai doer fazer isso aí, de qualquer forma. Tem que abrir mão, vai ter que abrir mão. Delegar. Mas aí eu vou provocar, posso? Não, mas é pra isso. Mas não tá doendo fazer o que a gente faz sem ter resultado? Caramba. Já tá doendo, troca já tá dor. Doendo. Exato. Então vamos fazer alguma coisa assim que vai ter uma dor momentânea, que é a dor da mudança. Porque a gente sabe que mudar não é uma coisa fácil. Mas é factível, possível e vai melhorar a nossa vida. E também não é abrir mão de tudo que é feito. Eu acho que assim... muito pelo contrário. Pelo contrário. É saber, alguns projetos vão funcionar melhor. Eu acho que não dá para criar uma ruptura drástica. Porque eu acho que a gente vive muito nessa coisa da antagonia, né?
não funciona mais, joga isso fora, vamos pra lá. Presta. Não é Pelo isso. contrário, Não. o que veio, o que a gente tem até, é o que trouxe a gente até aqui, né? Mas talvez a gente precise olhar para outras possibilidades e outros caminhos. Eu aprendi com você e tenho usado muito isso, essa questão. Nós não somos mais profissionais de educação, somos profissionais de performance, né? Educação é entregar hora, entregar conteúdo. Isso não é sobre faz, isso, não é sobre inteligência isso. artificial faz. A questão né? qual a performance que a gente precisa aprimorar e como a gente vai fazer isso. E a hora que a gente começa a buscar performance, é natural que não é só a gente. Porque a gente não tá lá junto não tá lá, todo dia. não tem como. Então, fica natural esse processo de, puxa, eu faço parte, mas não sou eu. Exato. Eu sou parte importantíssima desse processo. Porque aí, Elisa, a gente não perde valor porque a gente passa a atuar como um articulador. E aí a gente vai usar muito mais daquilo que é importante para o nosso trabalho, que é a nossa experiência, a nossa inteligência, para a gente conseguir contribuir com as pessoas e prepará-las para que elas façam aquilo que é necessário fazer. Vou contar um mini caso. Um dia desse a gente desenvolveu um programa de liderança para uma empresa X, e aí a Mônica estava à frente desse projeto, junto com a equipe de designers e facilitadores e tal. E aí no dia de uma das entregas, a gente teve um encontro, e o encontro não era com as pessoas que iam aprender, era com os líderes dessas pessoas. E aí nesse encontro, o time da SG preparou uma folha, um one page, dizendo para os líderes o que é que eles tinham que fazer em cada etapa de aprendizagem. Olha, eles vão passar pelo preparo assim, 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 faça isso, isso e isso. Quando eles estiverem aprendendo, haja dessa e dessa maneira. Depois do treinamento, faça isso, isso e isso. Dê suporte dessa e dessa forma. Os olhinhos deles brilharam. Eles disseram para a Mônica assim, gente, a gente tem pessoas dos nossos times que treinam há anos. As pessoas sempre dizem pra gente que tá tudo na nossa mão, que a gente tem que dar suporte, mas ninguém nunca entregou pra gente de maneira tão clara o que é que eu preciso fazer e como eu vou fazer. Como eu apoio, né? Então, o nosso papel tá muito no preparo da organização como um todo. E falar de cultura de aprendizagem florescente é falar sobre priorização de aprendizagem. Não dá para, em 2025, a gente está aqui lutando para desenvolver habilidades assim, ó, que é isso aqui que o contexto cobra da gente. A cada ano, 10% a mais de habilidades para fazer exatamente a mesma coisa. Isso não é novidade, né? Esse é o nosso contexto, é onde a gente está. Não dá para, dentro de uma organização, eu colocar um monte de coisa na priorização e não levar a aprendizagem junto. E quando eu digo levar a aprendizagem junto, é fazer com que as pessoas compreendam como funciona a aprendizagem. Porque se eu não souber o que é necessário fazer para contribuir com a aprendizagem de um indivíduo, eu não vou fazer. Então, as pessoas precisam ter consciência disso. E se a empresa ela tem a mínima intenção de inovação e sustentabilidade, a aprendizagem tem que estar entre as prioridades da organização, da liderança, do RH. Essa é a prioridade. Nessa provocação toda aí de nomes e tudo mais, de mudança de mentalidade, da gente se posicionando como profissionais de educação corporativa, você está cortando instrucional, você está cortando treinamento e está trazendo consultor de performance. O que significa só cortar? É só uma brincadeirinha de riscar a palavra? O que isso provoca mesmo a gente de verdade no dia a dia? E até falando do livro, essa parte eu já cheguei, tem isso das habilidades, né? Deste consultor de performance que provoca, inclusive, a gente a dizer, o que eu ainda não tenho? Então, eu tenho que correr para completar essa parte das habilidades. Primeiro que essa brincadeira, né? Eu gosto muito... Aprendizagem, design gráfico, dentro do contexto de aprendizagem, tem que, falando já com bastante ênfase, né? Tem que dar suporte àquilo que a gente quer que as pessoas compreendam e aprendam. Se não for dar suporte, tira de lá. Teaser é no marketing, não é na aprendizagem. Né? Então, aquilo que eu uso tem que dar suporte para a pessoa compreender. Quando eu escrevi o design de aprendizagem com uso de Canvas, né, eu cortei o instrucional, né?
na capa do livro. E o que isso significa? Faz uns anos que você tá cortando as coisas, né? Menina do céu, você viu aí que eu já fui chamada de louca um monte de vezes. Coisas. Eu já fui considerada louca algumas vezes, mas isso é sinal de que eu tô no caminho certo, eu acho. Primeiro, porque instruir alguém para fazer alguma coisa, junto com essa instrução, vem a intenção de que você reproduza aquilo que você está sendo instruída para fazer, exatamente do jeito que você foi instruída, inclusive para garantir tua segurança, etc, etc. Não está errado. A depender do contexto, a instrução mesmo. Se eu tenho, por exemplo, a gente está aqui no edifício, tem um extintor de incêndio no corredor, e ali tem uma instrução dizendo como é que eu devo proceder em caso de incêndio. Siga a instrução do jeitinho que está lá e vai dar certo. Quando eu falo em aprendizagem, vai muito além da instrução. Aprendizagem significa que eu desejo que você, a partir desse conhecimento, você seja capaz de usar esse conhecimento e generalizar esse conhecimento para outras situações, criando a partir do conhecimento que você adquiriu, respondendo de maneiras diferentes à medida em que o cenário te solicita que essa resposta seja uma resposta diferente. E que tenha tudo a ver com performance. Porque performar também tem muito a ver dessa interação. Então, quando a gente fala em aprendizagem, isso vai além da instrução. E quando eu penso em um consultor de performance, isso também vai muito além de uma pessoa que hoje ocupa uma posição que é uma posição analítica, um analista, mas que muitas vezes sequer ele consegue exercitar a sua capacidade de análise em função do contexto em que ele vive. Dada a estrutura que foi formada e montada para essa educação corporativa. Dá para contar um monte de causas, assim, de coisas que as pessoas vêm pedir, que você fala, meu Deus do céu, você não está me pedindo isso. Aliás, eu falo, né? Porque eu sou louca mesmo, então eu falo, você não está me pedindo isso, tá? É isso mesmo? Você tem certeza que é isso mesmo que você está me pedindo? Porque muitas vezes, dada a estrutura da educação corporativa e o contexto onde a pessoa está inserida, ela não consegue racionalizar. E mais do que racionalizar, ela não consegue articular o ambiente para que a proposta que ela tem para levar seja uma proposta pelo menos ouvida. Então nós, como consultores de performance, somos as pessoas que precisam o tempo inteiro estar antenadíssimos junto com o board, junto com a liderança, entendendo para onde essa empresa vai nesse contexto. Quem são os outros players desse contexto? O que é que está acontecendo no mundo, de maneira geral? E aí eu estou explodindo para a economia, etc, etc. E como é que isso se reflete em necessidade de desenvolvimento de habilidades dentro da minha organização? Porque aí eu me antecipo. Eu não vou tirar pedido de treinamento. Você tem um mapeamento claro. E essa é uma das provocações muito do livro, né? Da gente estar sempre compensando. Compensando... Mas não pensando... Perdendo, né? A gente está sempre, como se costumava dizer, né? Está sempre tentando eliminar o prejuízo, né? Meu Deus, tem que correr atrás do prejuízo, era a expressão usada. E tem uma questão que é muito relacionada à maturidade das organizações. Tem organizações que não adianta vir com uma cultura de aprendizagem de cara, porque se eles estão no modelo instrucional, olha, eu preciso na máquina ali, de um design de como operar o extintor, por exemplo, ou de como apertar esse botão, porque tudo bem. É ter a clareza do nível de exigência ou de demanda que precisa, e isso faz parte do consultor de performance, porque não, a performance, não adianta eu vir falar de cultura, que as pessoas precisam sentar para estudar, se a organização está num outro patamar, está numa outra estrutura. E está tudo bem. É questão de entender e de... ok, se a gente quer evoluir, crescer, ajustar e ir fazendo. Não adianta... É o que a gente estava falando, né? Não adianta vir daqui para lá. A natureza não dá saltos. Exato. Então a gente não vai conseguir sair de uma extremidade para outra extremidade oposta. E não tem a melhor ou a pior necessariamente. Não tem. O que a gente precisa entender é que se eu tiver em uma que está muito ainda no nível instrucional, eu preciso abrir o olho, porque ninguém quer ser uma das grandes gigantes do mundo que já desapareceram. A gente quer sustentabilidade, a gente quer crescer, a gente quer prosperidade, etc. Né? Então a gente tem que olhar para cá. Mas não adianta eu querer saltar de um lado para o outro. Pegar uma vara, eu vou dar um salto em vara, vou cair lá do outro lado. Não vai. Isso é um processo, assim como a aprendizagem é um processo, você mudar de educação corporativa convencional para cultura de aprendizagem florescente é processo.
E o grande ator desse processo é o consultor de performance. Ele é o articulador. É ele quem vai ter que conquistar os stakeholders, conquistar o CEO, conquistar o presidente da empresa, que são pessoas que vão precisar compreender, aliás, compreendem, sabem da importância, precisa pôr na agenda. O que é que a gente faz para colocar a aprendizagem na agenda da empresa? Porque se não tiver na agenda, não vai rolar. Então, o articulador é esse cara, é o consultor de performance. E em algum momento no livro eu estou falando sobre isso, é necessário que a gente desenvolva ações que eu chamo de transversais. Elas não são ações que estão voltadas para uma área específica, para uma demanda de aprendizagem específica. Elas estão voltadas para o fomento da cultura. Então, eu preciso trazer os stakeholders para conversas sobre este assunto. Para que eles também se deem conta de que não adianta que ele tenha um líder X numa determinada área, tenha um resultado Y para entregar. Então, agora a gente vai entregar. Vamos fazer um treinamento motivacional, vamos dar um gás botar pilha. Não vai rolar. Eu tenho que desenvolver aquilo que as pessoas precisam de habilidade para isso acontecer. E para desenvolver as habilidades, a aprendizagem é um esporte de contato. Eu preciso que as pessoas tenham oportunidade para aprender. Se eu não criar espaço para isso, se eu não der oportunidade para isso, não vai rolar. Vou citar alguns exemplos que nunca aconteceram, vocês nunca ouviram falar nisso. Não. Mas manda a pessoa pro treinamento, aí o coitado tá lá no treinamento, ele não consegue, porque, né? Se ele estiver usando o computador, o bendito do WhatsApp dele, ou então, né, o Microsoft Teams dele fica mandando milhões de mensagens, não sei o quê. Se ele estiver na sala, é o celular que fica, né? E aí ele sai e volta. Entre reunião, tem rola uma call. prioridade, ele vai, aí ele não conseguiu fazer a atividade que ele supostamente teria que ter feito. Aí ele quer usar aquele espaço do treinamento para fazer a atividade individual dele. Quando é que a gente vai entender de uma vez por todas que se nós estamos todos juntos nessa sala, é porque a gente precisa de todos nós, todos juntos nessa sala. Eu não preciso que você sente ali naquele cantinho e vá fazer a atividade que você não teve tempo de fazer. Porque aí você perde a riqueza do que está acontecendo aqui. Então, a gente precisa começar a entender e promover oportunidade. E a gente faz isso por meio de ações transversais que giram em torno deste tema para que a companhia tenha consciência da relevância e da prioridade que é a aprendizagem. Porque aí, só assim, todos vão estar empenhados em contribuir com quem precisa aprender. Porque está todo mundo pensando na performance. Se todo mundo está pensando na performance, a gente até diminui a quantidade até de tempo que a gente está ali investindo no treinamento. A gente diminui radicalmente a quantidade de treinamento, porque a gente não precisa de tudo isso. Isso. Olha, mais uma polêmica aí. Mas desde que as pessoas realmente estejam inteiras e que elas usem o período anterior a fazer a atividade. Assim, a gente está produzindo sucata dentro da organização. A gente está usando o dinheiro da companhia. E que isso desvaloriza o stakeholder. Pô, não faz sentido, né? O orçamento de treinamento é o primeiro a ser cortado. Por que será? Porque porque o treinamento não é importante. Sendo visto como relevante. Porque aquilo que a gente está fazendo não está trazendo o resultado esperado. E muitas vezes isso acontece... E às vezes nem se sabe qual que é o resultado esperado, né? E aqui você traz também os principais erros, como esse sendo esse, né? A gente tem essa abordagem das falhas, né, Elisa? A gente tem um capítulo, como você falou, né? Que está dedicado para as falhas, né? Não dá para a gente tentar sair de A e para B se a gente não identificar o que é que está acontecendo aqui que não está funcionando e como é que eu resolvo isso para eu conseguir chegar em outro lugar. Então, a gente comete muitas falhas na educação corporativa. Muitas dessas falhas são falhas básicas. E eu não estou dizendo que a gente faz isso porque a gente quer, porque ninguém vai falhar em alguma coisa porque quer. Inclusive, existem falhas que são muito boas, né? Amy Edmondson já diz isso, eu não preciso dizer. Mas quando a gente pensa em educação corporativa, eu acho que uma das primeiras delas tem a ver com a dificuldade que líderes, organizações, nós, de maneira geral, temos para especificar a performance que se espera das pessoas numa determinada posição. Não vou fazer sabatina para ninguém aqui, mas reflete sobre isso, né? Você que está ouvindo a gente. Reflete sobre isso. Como é que você definiria
em um parágrafo, ainda que ele seja um parágrafo recheadinho, qual é a performance que se espera de você na posição que você ocupa com indicador de performance. Qual o seu indicador? Qual é o indicador da sua performance? Como é que esse indicador se conecta com o objetivo estratégico da organização? Porque se isso não estiver claro, não adianta nem começar a desenvolver o treinamento. Vai jogar dinheiro fora. Então, a primeira falha tem a ver com isso. Tem a ver com a gente, de verdade, entender. Nós entendemos que treinar as pessoas é melhor que não treinar. Eu acho que esse é um grande fardo que a gente carrega. Porque, normalmente, quem trabalha com aprendizagem é apaixonado pelo aprender. Pelo aprendizado. Aprender é importante. A gente adora a gente. É fundamental. Então, por que faz tempo? Não, porque é importante. Quando alguém me diz isso, eu pergunto, por que você não fez enfermagem? Pois é. Porque não é só sobre gostar de gente. Sim. É sobre gostar de gente e se dar ao trabalho de racionalizar sobre que contribuições a gente pode oferecer para que a performance dessa pessoa melhore e, como consequência, a vida dela vai melhorar. Porque aí ela é bem avaliada, a carreira dela melhora, a remuneração melhora e assim sucessivamente. Então, a nossa contribuição ela é muito importante. Mas a gente precisa desse olhar. Perfeito. Não é só sobre gente, é sobre aquilo que a gente vai fazer. Vou voltar para as falhas. Também não vou fazer sabatina. Eu coloquei um exemplo no livro, eu morri de rir para colocar esse exemplo. E tomei o maior cuidado, assim, de mudar coisas para não parecer que os exemplos vinham de onde vinham. Eu peguei na internet. Tá. Então, nós não temos, na maioria das vezes, nos treinamentos disponíveis nas organizações, objetivos de aprendizagem específicos. A gente tem formação em design de aprendizagem. A gente contrata designers de aprendizagem. Se você pedir para os candidatos gravarem para você um vídeo dizendo o que faz com que um objetivo de aprendizagem seja um objetivo de aprendizagem bom e eficaz, 97% não consegue responder. E quando a gente pede, me manda 3 objetivos de aprendizagem específicos, escritos, e me especifica, me conta por que você escreveu desse jeito, o mesmo percentual não vem. Vai, se eu colocar no IA agora vem, né? Mas as pessoas não têm. Se você for para organizar, levanta agora, levanta aí você que está ouvindo a gente. Se puder levantar, não estiver dirigindo, levanta. Vai para a internet ou vai para a plataforma digital da tua organização e procura os objetivos de aprendizagem, depois você volta e me conta se lá você vai encontrar o desempenho que você vai ser capaz de fazer quando terminar esse treinamento, que recursos você vai usar para isso e como é que isso vai ser medido. Se não tiver esses 3 elementos, nem faz o treinamento. Porque o objetivo de aprendizagem é o GPS. Quando você vai, por exemplo, eu vim para cá hoje, eu vim de Boituva para cá. O que é que eu fiz? Botei no Waze o endereço específico onde nós estamos. Porque se eu não colocar o endereço específico, a minha chance de chegar aqui, se eu colocar só a rua e o número, pode ser que eu não chegue aqui. Pode ser que eu chegue nessa rua e nesse número numa outra cidade. Então, o caminho que eu vou pegar para alcançar esse objetivo de aprendizagem depende do quão específico ele é. E esse objetivo específico, ele tem que estar conectado com o gap de performance dessa pessoa. Porque se não tiver, também não adianta nada. Mas ele vai aprender, vai ser legal para a vida dele. Vai, mas não vai entregar o resultado que ele precisa da empresa. E ele não sabe por que tá lá, porque eu já faço isso, gente. Então, perceba que tem coisas que a gente faz que realmente parecem malucas. Quantos treinamentos a gente oferta sem conhecer o que é que está influenciando a performance dessas pessoas no ambiente de trabalho? Alguém liga pra gente e dá um tal de briefing. Eu preciso de um treinamento de 4 horas com esse conteúdo. Tá, mas... É mal passado ou é o ponto esse briefing? Eu preciso saber como é o ambiente de trabalho dessas pessoas, o que é que está presente nesse ambiente de trabalho. Como é que elas se sentem lá, que recursos que elas têm para trabalhar. Esses gaps de performance que estão sendo relatados, eles são gaps de performance provenientes da falta de conhecimento e habilidades. Ou de estrutura. Ou de falta de acompanhamento e feedback. E por aí vai, né, Igor? Tem muita coisa que influencia a performance. Não adianta eu querer resolver um problema com aprendizagem se esse problema não foi provocado por falta de conhecimento e habilidades. Porque aí a aprendizagem não vai resolver.
Então, quando a gente desenvolve treinamento sem objetivo específico, sem saber qual é a especificidade de performance, sem conhecer qual é a realidade dessa pessoa e os influenciadores que estão no ambiente, não adianta. Desenvolver treinamento baseado em um briefing que alguém me deu não vai dar certo. Eu preciso fazer minimamente um alinhamento diagnóstico. Eu preciso de reunião colaborativa, eu preciso conversar com stakeholders. A depender do caso, eu preciso ir no campo. Eu preciso usar análise. Eu preciso levantar dados para chegar no objetivo específico. Ai, mas isso custa dinheiro, Flora. E demora. Eu asseguro para você que custa menos dinheiro do que o tanto que você está gastando sem resolver o problema. Com certeza. Né? Por isso que eu digo que a gente está produzindo muita sucata, porque a gente atende a demanda. A gente faz correndo, e quem é da área de aprendizagem também. Dia desses, tá cascateando uma empresa tudo veio isso. procurar a gente para um treinamento para a área de aprendizagem. E aí, eu sou maluca mesmo, isso vocês já sabem. Tá no livro algumas Tá no livro, coisas. algumas coisas. Aí eu disse assim, eu perguntei, será que vocês me dão licença para pelo menos fazer umas 2 reuniões colaborativas para eu entender o cenário? Antes de te mandar a proposta, eu não vou te cobrar nada para isso. Eu só quero te mandar uma proposta que seja assertiva e que vá ao encontro da realidade das pessoas. Ah, não dá tempo, isso não dá. Então, primeiro você manda a proposta. Vai comparar como? Sim. Com quem? Com o quê? Né? Parece conversa de gente doida isso, mas não é. E tem uma questão também importante e fundamental que o profissional de educação corporativa, ele não pode ser visto só na hora do treinamento, né? Ele tem que estar circulando, ele tem que ser visto, ele tem que conhecer as pessoas têm que saber quem ele está e que ele é uma pessoa que vai ajudá-lo a entregar uma melhor performance, né? Eu acho que essa cumplicidade, esse reconhecimento... O profissional de educação ele tem que ser meio que um líder geral, assim, meio aquele parceiro de negócio mesmo, de ação, e ser visto em todas as áreas, sabe, todo mundo saber quem é, e não só a pessoa que está sentada lá, normalmente lá no fundo da sala, preocupado com o horário do coffee break. No computador. E no computador, tipo assim, olha, gente, o treinamento é importante para vocês, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer aqui, né? E eu vou ficar lá resolvendo as outras coisas enquanto eles estão fazendo treinamento. Sabe, você está falando uma coisa tão importante, Igor, né? Que é uma outra coisa que eu trago no livro também, né? Essa inspiração vem lá da Priya Parker. Treinamento, aprendizagem, não é um problema logístico, é um problema humano. Perfeito. Então não adianta eu querer resolver isso com minuto a minuto do treinamento, com coffee break gostoso, com espaço cool. Não é sobre isso. É claro que tudo isso favorece, né? A gente não vai ser hipócrita de dizer que não, exato. Né? Porque eu tenho que oferecer um ambiente favorável à aprendizagem, isso é fato. Mas não é sobre isso. E quando a gente diz que é um problema humano, o único jeito de cuidar de questão humana é estando perto. Isso também tem a ver com uma outra falha da educação corporativa, que é o nosso medo de dizer não. A gente morre de medo de dizer não. E aí, turma, isso é humano, né? Eu posso ter medo de dizer não porque isso pode arriscar minha posição de trabalho, eu tenho família para criar. Eu posso ter medo de dizer não porque eu não tenho segurança psicológica para dizer não. E vai por aí afora, né? Quando eu mudo a minha postura de profissional de T&D, de RH, e passo a atuar como um consultor de performance, eu me torno um parceiro do negócio. Então, eu não vou ter que dizer não para você, para uma coisa que você me pediu, eu discordo, estou dizendo não. Porque a gente vai ter discutido isso e descoberto junto. Então, nós somos corresponsáveis. Então, se você me pede um treinamento XPTO, eu te digo, olha, não vou fazer isso por causa disso, isso não é bem recebido. Nenhum de nós gostaria de receber um não dessa maneira. Mas se você é esse parceiro que está sempre junto, que constrói junto, que entende do negócio, que traz sugestões que são pertinentes à sustentabilidade do negócio, você também começa a ser visto como uma pessoa que pode fazer um bom aconselhamento. Tem um grupo de habilidades do consultor de performance que tem a ver com consultoria e aconselhamento. E para isso eu preciso desenvolver habilidade de pensamento crítico, analítico, criativo, né? Precisa sentar e estudar também, né? Ô, Flora, a gente trouxe até aqui muito desse episódio que a gente está conversando, as problemáticas, as provocações que a gente tem, o como a gente está se posicionando enquanto profissional de educação corporativa dentro dessa
situação toda que está se vivendo agora. E claro que todo mundo que está assistindo está fazendo uma conta no que eu tenho que melhorar. Porque eu mesma já estou saindo e preenchi os capítulos que eu andei nas coisas que eu preciso também me gerar mais aprendizagem em mim para poder chegar nesse lugar de consultor de performance, para chegar nesse lugar de gerar essa cultura de aprendizagem. Mas aqui mais adiante eu sei que tem ali como mesmo esse passo a passo. Tem sim, o que esse pessoal que está assistindo a gente, que depois vai ter vontade de ir atrás do livro, já pode perceber deste como é que eu faço isso para acontecer agora que eu já fiquei angustiado? A ideia não é angustiar, não. Um pouco de desconforto é bem-vindo, porque a gente sabe que um pouco de desconforto é necessário para que a gente se mobilize, né? Então, eu vou começar pelas habilidades. Quando eu olho, e eu estou falando muito de habilidades porque a gente está muito habituado, nós crescemos em um mundo de avaliação por competência. Então, a gente está acostumado a olhar, né, as competências essenciais para o negócio, as competências essenciais para cada posição e etc. Só que hoje a gente já sabe que é muito mais sobre habilidades e como o conjunto de habilidades que você tem, que o Igor tem, que eu tenho, podem ser combinados em momentos diferentes para que a gente se junte e se separe para fazer entregas diversificadas, né? Se a gente for olhar para o mercado, né, e mesmo para os segmentos de indústria, está acontecendo uma convergência muito grande. Então, eu tenho empresas que eram de um determinado segmento que agora estão fazendo outra coisa e que você fala, nossa, mas como assim? Porque as habilidades das pessoas dessa organização são recombinadas para entregas que são necessárias em função daquilo que o mercado trouxe como demanda. Então, são essas respostas que a gente vai dar. Então, o consultor de performance, ele tem 3 grandes grupos de habilidades que são fundamentais. O primeiro deles é a consultoria e aconselhamento, que tem muito a ver com análise crítica, com o quanto nós somos capazes de conhecer o negócio suficientemente bem e de desenvolver o nosso pensamento analítico e crítico para que a gente possa formular sugestões para resolver problemas. Porque, como bem dizem algumas pessoas, né, a gente foi contratado para resolver os problemas que estão lá, né? Então, o nosso papel tem muito dessa oferta de solução de problemas. O segundo grupo, e ainda talvez não existe um mais relevante, mas enfim, a interlocução também é fundamental. A interlocução tem tudo a ver com a minha habilidade de articulação de stakeholders. Então, eu vou precisar negociar com essas pessoas, eu vou precisar, em alguns momentos, usar de persuasão com essas pessoas. E eu vou conseguir fazer isso com base naquilo que eu desenvolvi lá na análise, né? Eu falei 3, mas são 4, na verdade. Aí eu preciso ser habilidoso em gestão da mudança. Porque não adianta dizer para você, precisa mudar isso aqui, se eu não conseguir te ajudar a gerir essa mudança de um ponto para o outro. E por fim, eu vou colocar por fim mesmo, a gente tem o letramento digital. Que tem tudo a ver com dados e análise de dados e com tudo que a gente está vendo de tecnologia disponível para a gente. E aí eu vou fazer um parênteses bem grande para nos alertar. A inteligência artificial é tudo. Inteligência artificial é importante, mas ela não é tudo. Porque a gente também precisa puxar um pouco do nosso freio de mão, porque a gente vê milhões de coisas pipocando ao nosso redor e a gente quer fazer tudo. Aí fazer um curso disso, um daquilo. Muita distração. Calma. Você precisa identificar o que é que você precisa aprender que se conecta com a sua performance e com aquilo que você precisa entregar. Então, o letramento digital tem muito a ver com isso. Quais são as ferramentas que eu preciso? O que é que eu preciso aprender sobre dados para que eu consiga formar base para consultoria e aconselhamento, para que então eu seja capaz de fazer uma boa interlocução e gerir essa mudança. Então, as habilidades estão dentro deste... A gente desenhou uma mandala para isso. Sim. Então, é uma mandala que está dividida em 4 partes e que tem habilidades. A gente não vai ter o dia todo para conversar, mas essas habilidades, elas se conectam com os pilares que são fundamentais para uma cultura de aprendizagem. E eu não vou mencionar todos, mas eu vou dizer que um deles está relacionado com a identificação de influenciadores de performance. Outros passam pela segurança psicológica e para a conexão da performance com o objetivo do negócio. Então, tem pilares muito importantes e que são fortalecidos pelo uso prático dessas habilidades. Como é que eu resolvo esse problema, Flora? Está muito complexo esse negócio, está cheio de falha aqui. Respira, porque no final desse capítulo que fala sobre as falhas, a minha pergunta é: falhas ou oportunidades? Eu posso olhar isso como eu quiser, eu tenho muita oportunidade por aí. E aí, Igor, que vem a nossa tarefa de estudar. Como a Elaine bem fala, a arte e a ciência da aprendizagem.
Na nossa arte somos maravilhosos, cada um de nós tem o seu jeito de fazer as coisas, as suas habilidades. A gente precisa conectar a ciência com isso. Então a gente tem que voltar para aquilo que é básico. E tenho que olhar nas etapas de aprendizagem, análise, design, implementação, medição de resultado. Eu preciso mapear o que é que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, com que frequência eu estou fazendo, tudo que é necessário em cada uma das etapas. Então, para isso, a gente tem um mapeamento do nível de maturidade da cultura de aprendizagem, que tem um conjunto de critérios para cada uma das etapas, para que a gente, de novo, se debruce em levantamento de dados, para que a gente seja capaz de corrigir essas falhas. E como é que a gente junta tudo isso? Numa matriz de priorização de ações corretivas. Para que a gente consiga não só ter o que fazer, mas também olhar por onde começar. Porque eu não vou sair de A e chegar a Z. Ou começar por uma coisa que não vai conversar com a cultura da organização. Muito esforço, pouco impacto, não adianta. Custa caro, tem muito esforço, não vai impactar, deixa de lado. Às vezes eu tenho que colocar minha energia naquilo que é um esforcinho desse tamanho, impacto desse tamanho, né? É por aí. Estamos chegando ao final. E a gente, acho que eu vou ficar aqui um ano com vocês. Olha, dá do pra ir momento, longe. isso dá, com certeza. Mas antes do momento T&D, a gente precisa fazer com você, sabe o quê? Uma super breaking news. Breaking news. A gente tem que trazer uma informação que para nós é mais do que orgulho. É a força e a coragem que a gente precisa para seguir fazendo acontecer essa cultura de aprendizagem. Que notícia é essa, Flora? Conta pra gente em primeira mão no Fala T&D. O que é isso? Ai, meu Deus, eu vou suar. Que rufem os tambores. Vai. Rufem os tambores. Revolução da Aprendizagem. Atenção. Vai ser editado nos Estados Unidos pela ATD. Aê! Uou! Gente, vocês entenderam? Acho que não, né? Não. Ó, Revolução da Aprendizagem. A ATD vai publicar em inglês nos Estados Unidos para oficializar ainda mais esse moonshot da educação corporativa que está acontecendo. E isso é medalha. É medalha de ouro. E esse reconhecimento que esse é um conteúdo, a ATD é a maior associação global da área de desenvolvimento de pessoas. E é um conteúdo que, assim, não tem lá, né? Cara, e desenvolvido aqui no legal, Brasil, né? é nosso, é seu, mas é nosso, eu tomo como Igor, nosso, porque assim... É. Eu canso de falar isso, mas, quer dizer, não canso, eu amo falar isso. Mas assim, você diz que você fala incansavelmente, né? Exato, que o trabalho feito na educação corporativa aqui no Brasil, por mais que tenhamos grandes desafios ainda, estruturais básicos, mas também soluções mirabolantes e ótimas que são aplicadas, a gente tem muito a mostrar para o mundo todo. Né? Então... Obrigado por você ser essa representante brasileira, né, entregando lá na TD um livro e eles publicando isso para o mercado global. Então, é um grande orgulho nosso. Obrigada, fico muito feliz com isso. Uma coisa que eu falo, desde a primeira vez que eu tive uma palestra aprovada na TD, uma coisa que eu sempre falo, né, principalmente para as mulheres, né, uma de nós representa todas nós. Sim. Porque não é porque a palestra foi aprovada. Não é sobre uma palestra aprovada. É sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui, sobre o quanto a gente incansavelmente também escreve trabalhos e vai buscar resultado. Eu acho que também tem muito sobre isso. Então, de verdade, eu vejo isso como uma conquista da nossa área. É uma conquista da área, uma conquista da Flora, pessoal. É a nossa área que está conquistando alguma coisa que eu, de verdade, nem nos meus melhores sonhos achei que podia acontecer. Não achei. Não achei. Quando eles se interessaram pro livro, eu falei, como assim? Fale melhor sobre isso, né? E aí eles se interessaram mesmo, e o livro passou por uma série de avaliações, até que a decisão deles foi, não, a gente vai publicar porque a gente entende que esse conteúdo é um conteúdo importante globalmente. A revolução tá aí. A revolução tá aí. A revolução tá aí. A revolução tá com a gente, Elis, né? E eu acho que tá na nossa mão. De verdade, eu sei que tem um monte de variáveis que a gente não controla, tem o ambiente, tem a liderança, tem não sei o quê, tem a dificuldade, tem os boletos para pagar, tem tudo isso, né? Mas de verdade está na nossa mão, né? E aí eu queria aproveitar para fazer um agradecimento público, porque a noite de lançamento desse meu livro me mostrou o que eu já tinha certeza. As mulheres
se apoiam, se dão suporte, torcem umas pelas outras, elas se gostam. É isso aí. Na véspera de lançamento do meu livro, imagina, a véspera do CBTD, né? Eu concorrendo com meio mundo. Falei, putz, a única coisa que eu pedia pro universo, pra Deus, eu dizia, cara, eu quero que seja uma noite gostosa. E o meu desejo, falei isso pra você, o meu desejo é que eu tenha pessoas queridas, que eu quero bem, e que vão pra lá pra celebrar, não o lançamento do livro, mas para celebrar a nossa conexão, para celebrar o quanto é gostoso, o quanto a gente trabalha bem, o quanto a gente está junto. E eu queria que as pessoas se conectassem entre elas. Não era uma coisa sobre mim. Eu queria que fosse entre elas e que aquilo rolasse meio festa mesmo. Cara, teve um momento que eu olhei assim, eu sou bagunceira mesmo, então eu grito mesmo, eu dou risada mesmo. Então eu olhei e de repente começou, sabe? Eu olhava assim de um lado, Branca Barão. Daqui a pouco a Nina. A Patrícia Capeluto, a Glaucimar Petkov, e assim foi, né? A Silvia Andreu, né? E muitas outras pessoas da área, a Dani, sabe? As pessoas foram aparecendo e eu fui olhando para elas. Carol Manciola, cara, tem fotos lindas com a Carol. Eu vi. Aí eu fui olhando para essa mulherada potente. E eu pensei, é sobre isso, cara, né? Então, as pessoas dizem, mas top 5, não sei o quê. Cara, ser top é isso. Não é ter a melhor avaliação, não é só sobre subir na arena. Ser top é você ser feliz com a felicidade da tua amiga, que trabalha na mesma área com você. E que em alguns momentos as pessoas até acham que a gente é concorrente, mas a gente só é concorrente de correr junto. Porque tem espaço para todo mundo. Então, assim, cara, perfeito. Eu desejo a maior felicidade do mundo, prosperidade para essa mulherada. E eu fico feliz de representar essa mulherada toda. Hashtag Flora nos representa. Eu fiquei super feliz de ver todo o movimento que criou, porque acompanhei. Eu tava na montagem do CBT, eu tava louco pra ir. Eu sabia, amor, da minha vida, gente. E eu tô esquecendo o nome, sabe? Assim, gente, Petreca, tem milhões de gente que estavam lá. Mas tô falando sobre essa coisa da mulher, especialmente. A gente tava esperando esse momento, a gente conversou bastante sobre isso, e eu sabia que ia ser um desafio, porque era a véspera do CBTD, você tá pronto. Mas eu acompanhei, eu vi isso, e eu tive essa mesma sensação. Puxa, que legal. Que incrível. É um movimento dessa conexão dos profissionais que concorrem, né, que disputam às vezes uma proposta específica, mas não é sobre isso. São aquelas pessoas que estavam lá, quando um perde uma proposta para o outro. Assim, que bom, porque foi para uma pessoa que tem competência que vai funcionar. Então, e a hora que a gente começa a perceber essa comunidade cada vez maior e mais forte, relevante, forte e unida, a gente sabe que o caminho da educação corporativa tem grande espaço aí. Isso. Que incrível, que incrível. Eu Momento Tome Devolve. Feliz, eu acho que é maravilhoso, é sobre isso. Obrigada. Momento Tome Devolve para Flora. O tempo já estourou, tá bom, gente? Então a gente vai correr. Eu sei, diga. Tome Devolve. Primeira palavra, aquele vai e volta. Tá. Uma coisa, vai. Primeira brasileira com livro publicado pela ATD. Eu vou começar com esse. Meu Deus. Gratidão. ATD 2026. E aí? Nós lá. É nós. Nós lá. Nós juntos lá. Exatamente. Né? Com o livro celebração. Publicado. Eu acho que escrever um livro, não é uma palavra só, mas escrever um livro, eu ouvi isso esses dias. Transcende tempo e espaço. Acho que é sobre isso. É sobre você conseguir contribuir com algo que é maior do que o tempo da sua vida e o espaço que você ocupou. E qual é o próximo Você é Louca? Porque no livro tem 4. É o próximo livro. O próximo livro é o próximo Você é Louca. Mas eu não vejo a hora, então. É o próximo livro, porque ele vai falar sobre várias coisas, inclusive aprendizagem, mas vai ser um livro de Vai ter loucura. Eu tenho garantido que tem loucura. Como é que as pessoas te encontram? Ai, meu Deus, @FloraBalves. Tá. Assim no Instagram, Flora Alves no LinkedIn e no Instagram da SG Aprendizagem Corporativa. Ótimo. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Pelo livro. Obrigada. Por ser a primeira brasileira. Obrigada. Pela amizade, por tudo. Obrigada, Igor. Obrigada por estarmos juntos. Sim, obrigada por estarmos literalmente sempre. juntos. Isso é uma delícia. Obrigada. Muito bom. Presença. Valeu. Foi ótimo. Obrigada. Valeu, gente. E obrigada você que esteve com a gente aí. Eu espero que você tenha ficado ultra feliz com essa notícia e que você se provoque também a fazer uma revolução
da aprendizagem para todos nós. Seja a revolução. Seja você a revolução da aprendizagem. Beijo. Tchau. Tchau.